Sabe, há grandeza ao seu redor, mas você terá que pedir ajuda. Se não pedir, não vai conseguir. Ontem de manhã, às 7 horas, eu estava ao telefone com Mark Victor Hansen. Ele e Jack escreveram os livros sobre Chicken Soup, e Mark está escrevendo um novo livro sobre Ask, ele e sua esposa. E ele estava me entrevistando, eu estava falando com ele um dia antes, no dia anterior ao seu aniversário. Ele completou 71 anos. E eu estava dizendo, como o tempo voa. Eu estava na festa de 50 anos dele. Ele teve uma grande festa de aniversário. Eu disse a ele que isso foi há 21 anos. Parece que foi ontem. Mas, de qualquer forma, foi isso que eu estava falando com ele anteontem. Ele estava me contando sobre fazer este livro e disse que queria uma entrevista por 1 hora ou mais. Então eu disse, bom dia. Então começamos às 7 horas. E o que ele estava fazendo era me perguntar sobre Ask. E eu disse, bem, você sabe, é uma coisa estranha. Ele e Jack e outra pessoa, eu esqueci o nome do outro cara, escreveram um livro uma vez e nele um deles dizia: nosso problema é que não pedimos ou perguntamos o suficiente. E eu concordo com isso, não perguntamos. E começamos a conversar sobre isso e eu estava pensando sobre isso desde o dia anterior. Sabe, qual o papel que o Ask desempenha e... Isso começou a me levar a alguns caminhos interessantes. E eu pensei que quando eu era jovem, eu não pedia ajuda. Eu comecei a analisar que eu tinha uma autoestima tão baixa que não achava que você me ajudaria se eu pedisse, provavelmente. E como eu tinha uma baixa autoestima, eu não pediria ajuda. Bem, isso foi escrito por Bob Richards. Esta página. Bob Richards era um grande atleta de salto com vara. Ele tem alguns conselhos interessantes nesta página. Se nós vamos atrás do que queremos, e isso vai ser interessante, pois entraremos nisso mais tarde esta noite, amanhã e nos próximos dias. Iremos a um lugar interessante, iremos onde você nunca esteve. Ele disse, há muitas pessoas que poderiam ser campeões olímpicos, todos os americanos, que nunca tentaram. Ele estimaria 5 milhões de pessoas que poderiam ter me vencido no salto com vara no ano que eu ganhei. Pelo menos 5 milhões. Homens que eram mais fortes, maiores e mais rápidos do que eu era. Poderiam ter feito isso, mas eles nunca tentaram saltar. Eles nunca fizeram o esforço de levantar as pernas do chão, tentando passar por cima de uma barra. Não tentaram. Bem, é claro que há muitos que se enquadram nessa categoria. Muitos não perguntam, mas muitos não tentam. Ele continuou a apontar. A grandeza ao nosso redor. A grandeza ao seu redor. Sabe, quando tomei a decisão de que eu iria fazer o que Ray Stanford disse, o que esse homem me disse para fazer, tudo na minha vida começou a mudar. Quero dizer, e rápido. A maior coisa que aprendi naquela primeira situação foi fazer exatamente o que eles dizem. Isso não é fácil de fazer. Antes de tudo, provavelmente vai contra o seu paradigma. Seus paradigmas tentando te levar para um lado e outra pessoa dizendo, não faça isso, vá para outro lado. Todas as evidências diziam que você não deveria fazer o que eles estão dizendo, mas você tem que fazer. Bem, eu aprendi isso com Ray. Eu tinha 26 anos. Eu me lembro de quando eu tinha provavelmente uns 30. Eu pensei que era meio velho quando comecei a pensar. Na verdade, agora eu olho para trás e percebo quão jovem eu era. Bem, eu tive outros mentores. Earl Nightingale e Lloyd Conant. E eu quero dizer, eles eram gigantes. Eles começaram essa indústria de forma gravada. E eles se tornaram meus mentores. Eu estava trabalhando com eles individualmente. Eu sempre fazia exatamente o que eles diziam. Cada um deles. Eu escolhia pessoas
que demonstrassem por resultados que eles sabiam do que estavam falando. E eu não discutia, fazia exatamente o que eles diziam. Agora, uma pessoa que está morta há alguns milhares de anos pode ter um impacto maior na sua vida do que alguém que está sentado ao seu lado hoje. Eles não precisam estar vivos. Eu sigo um mentor agora que se foi há vários anos, perto de 100 anos. Mas estou fazendo exatamente o que ele diz. Posso ler a mesma página, não sei, por um ano, todos os dias. Quero entrar na energia dele, quero ver do jeito que ele vê, quero que minha percepção seja a mesma que a dele. Agora, Richards diz, a grandeza está ao nosso redor. É fácil ser grande, porque grandes pessoas irão ajudá-lo. Quero dizer, isso é enorme. Se você não sabe disso, deixe isso queimar em sua mente. É fácil ser ótimo, porque pessoas ótimas estão ao seu redor e elas vão te ajudar. Ele diz, o que é fantástico em todas as convenções que eu vou é que a grandeza nos negócios vai aparecer. E eles compartilham suas ideias, seus métodos, suas técnicas e tudo mais. Ele disse, eu vi os maiores vendedores se abrirem e mostrarem aos jovens vendedores exatamente como eles faziam. Eles não se seguram. Eu também descobri isso no mundo dos esportes. Ele diz, eu nunca vou esquecer a vez que eu estava tentando quebrar o recorde de Dutch Warmerdam, que estava a cerca de 30 centímetros abaixo do recorde dele. Então eu liguei para ele. Dutch, você pode me ajudar? Parece que estou nivelado e não consigo subir mais. Ele disse, claro, Bob. Venha me visitar e eu te darei tudo o que tenho. Ele disse, passei 3 dias com Dutch, o maior saltador com vara do mundo. Por 3 dias, Dutch me deu tudo o que tinha visto. Havia coisas que eu estava fazendo errado e ele corrigiu. Para encurtar a história, eu subi 20 centímetros. 20 centímetros deve parecer uma altura enorme. Ele disse, esse cara legal me deu o melhor que tinha. Eu descobri que campeões e heróis esportivos fazem isso de bom grado apenas para ajudar você. Porque eles são ótimos. Bem, isso... Wallace Wattles, em A Ciência de Ficar Rico, capítulo 14. Deixe todos com a impressão de aumento. Não importa com quem você entre em contato, deixe-os com a impressão de aumento. Agora, vamos pensar por um momento. Emerson era um cara muito astuto, Ralph Waldo Emerson. Ele disse que a lei de causa e efeito é a lei das leis. Tudo que você coloca para fora vai voltar. Então você não precisa receber de volta deles. Você fará coisas para as pessoas que elas nunca terão a oportunidade de fazer de volta para você. Mas por que isso importa para você? Elas são parte do universo. Você coloca no universo, o universo devolve a você. É a lei. Tem que voltar. É uma lei. Essas leis não são feitas pelo homem. Então não podem ser mudadas pelo homem. Apaixone-se pela ideia de deixar todos com a impressão de aumento. Ele disse, quando estava na faculdade, trabalhando em sua dissertação de mestrado sobre olheiros e futebol defensivo, George Allen escreveu uma pesquisa de 30 páginas e a enviou para os grandes treinadores no país. 85% responderam completamente. É por isso que eles são ótimos. Ótimas pessoas compartilham. Foi isso que fez de George Allen um dos maiores treinadores de futebol do mundo. Ótimas pessoas vão te contar seus segredos. Procure por eles. Ligue para eles. Compre seus livros. Vá onde eles estão. Fique perto deles, fale com eles. É fácil ser ótimo quando você está perto de ótimas pessoas. O Richards foi um grande saltador com vara. Ele competiu em 3 Olimpíadas diferentes. Ele estava em Melbourne em 1956. Eu tinha um amigo muito querido, ele se foi agora, Milt Campbell, que ganhou o decathlon em Melbourne em 1956. Ótimas histórias ligadas a ele. E não vou perder tempo agora, mas...
Eu lembro que ele sabia exatamente para onde estava indo. Ótimas pessoas fazem isso. Elas não se perguntam se vão atingir o objetivo. Elas já sabem que vão atingir o objetivo. Elas estão comprometidas. Compromisso é parte deste programa. Ele e Heifer Johnson estavam correndo pela Vila Olímpica em Melbourne. E Heifer disse a Milt, ele disse... E Milt não me disse isso uma vez, ele me disse umas 1000 vezes. Ele disse, o que você acha que vai acontecer, Milt? Perguntou Heifer. Você perdeu seu tempo vindo aqui. Essa é minha. Ele não se perguntou se chegaria ao seu alvo. Ele não se perguntou. Heifer obviamente se perguntou, porque ele perguntou a Milt o que ia acontecer. Milt disse, você perdeu seu tempo, essa é a minha vez. Veja, ele sabia. Bem, quando você define a meta, você tem que saber que vai alcançá-la. Agora, há uma ótima história lá sobre Richards perguntando a Warmerdam como ele poderia ajudá-lo. Vamos dar uma olhada. Você tem um clipe lá de Richards. Olhe para isso. Agora, observe-o virar e se levantar no ar. Incrível! Agora, ouça isso por um momento. Estamos fazendo isso de novo, ok? Warmerdam eclipsou a marca de 15 pés em 30 de abril de 1940, quando ele era um professor de matemática do ensino médio, de 24 anos. Mas nos próximos 4 anos, ele quebrou o recorde mundial de salto com vara mais 6 vezes. Ele limpou 15 pés 43 vezes. Isso foi mais que Warmerdam. Ninguém mais conseguiu 15 pés, mesmo uma vez. Até Bob Richards, em 1951, quebrar o recorde de Warmerdam. Foi ele quem o ajudou a alcançar esse feito. Agora, essa citação de Wooden é muito poderosa. Eu deveria ajudar alguém todos os dias que pode nunca retribuir. W. Clement Stone, em 1970, era o homem mais rico dos Estados Unidos. Ele construiu a Combined Insurance Company. W. Clement Stone leu The Magnificent Obsession em um fim de semana, e então decidiu que viveria de acordo com isso. The Magnificent Obsession foi escrito por um ministro cristão e é um livro maravilhoso. E o conceito por trás dele é dar, mas não deixar ninguém saber que você deu a eles. Stone tinha, programas em prisões, todos os tipos de ajuda em todo mundo. Ele deu, e deu, e deu. Ele se tornou o homem mais rico da América. Agora, este é um conceito muito bom. É um que todos nós podemos tentar adotar. Faça algo por alguém quando você sabe que eles não podem retribuir. Apenas faça e deixe para lá. Pense. Pensamentos, sentimentos e ações. Há pessoas em todo o mundo que estão sintonizadas com isso. E elas querem fazer a mesma coisa que você quer fazer. Você quer fazer algo extraordinário. Você quer explorar isso. Uma grande parte de você que você sabe que está lá. Mas você simplesmente não sente que está utilizando-a corretamente. Esse é o poder dado por Deus dentro de você. Veja, nosso DNA espiritual é perfeito. Há perfeição dentro de nós. Fomos ensinados sobre isso, mas eu não sei se realmente entendemos. Agora, se você olhar na página 4 até a linha 8, quando olhamos para trás em nossas vidas, honestamente, podemos ver que houve uma série de momentos decisivos que determinaram a qualidade de nossa vida.
Eu posso e tenho certeza que você pode. Você pode olhar para trás e verá pontos diferentes, porque você aceitou a ideia, porque você fez o que fez, porque você acreditou neles, porque você saiu e apostou em você. Veja, eu acho que é importante que reflitamos de vez em quando. A parte boa de olhar para o passado é que realmente nos lembramos dos bons momentos. Quero dizer, eu poderia te contar algumas histórias que provavelmente arruinariam o resto da semana para você sobre o que aconteceu na minha vida, mas não quero perder tempo olhando para aqueles que eu não lembro com muita frequência ou muito bem, mas há muitos bons momentos. E cara, algumas coisas fenomenais aconteceram. Eu tive um adesivo de para-choque por um longo tempo. Eu estava falando com alguém no último dia sobre isso. Dizia, espere um milagre. Espere um milagre. E, na verdade, eu meio que vivo desse jeito. Eu espero milagres. Então, veja, eu não acho que existam milagres da forma como pensamos sobre eles. Eu acho que milagre, sorte, acaso e essas coisas, Voltaire disse que inventamos essas palavras para expressar algum efeito de causas desconhecidas. Então, um milagre é realmente algo tão grande, algo tão maravilhoso acontecendo, que você fica perdido para explicar como isso aconteceu. Sabe, isso é mais ou menos como o segredo. Foi assim que o segredo foi para mim. Foi como um milagre. Graças a Deus, 500 milhão de pessoas falam disso. Então, meu rosto e meu ensinamento estão na frente de 500 milhão de pessoas. E eu nem tentei isso. Eles estavam procurando por mim. E dizemos que é um fato bem conhecido que uma alta porcentagem da população, em todas as partes do mundo, perde muito do bem que poderia ser deles. Por quê? Por que é assim? Por que as pessoas jogam pelo seguro? Quais são as porcentagens? Nós fomos criados com a ideia de que é melhor prevenir do que remediar. Isso é um monte de besteira. Não é melhor prevenir do que remediar. De jeito nenhum. É muito melhor remediar se você está se arriscando e indo em busca de algo e realmente descobrindo do que você é capaz. Sabe, a decisão é uma parte muito grande de tudo que a nossa empresa ensina. E a decisão foi uma parte muito grande do livro Pense e Enriqueça. Napoleon Hill teve 60 segundos para tomar uma decisão. Mas ele não sabia disso. Ele não sabia que ele só tinha 60 segundos. E Carnegie tinha feito a pergunta. Ele tinha 60 segundos para responder. Ele respondeu em cerca de 25 segundos. Mudou sua vida e a vida de milhões de pessoas por causa do trabalho que deu a ele. Bem, aqui entre 17 e 23, coloque um círculo em torno desse parágrafo. Tome uma decisão agora que em 6 meses por ano, daqui a 5 anos, quando você olhar para trás no tempo que você gastou nesse programa, que este também será um momento significativo e culminante em sua vida até este ponto. Decida que é assim que este seminário em particular será. Ok? Agora, como podemos fazer isso? Podemos fazer isso realmente prestando atenção. Como olharíamos para trás 5 anos, 6 meses, 2 anos, e diríamos, cara, isso foi realmente uma coisa importante. Estou tão feliz por ter ido aquele fim de semana. Agora, isso só vai acontecer se você realmente se deixar levar por isso, se você realmente se permitir, ok? Agora, você provavelmente já participou de muitos seminários no passado, e possivelmente já ouviu algo do que vai ouvir aqui neste seminário, mas provavelmente nunca ouviu, se continuar aqui, no contexto que será apresentado nos próximos dias. E é como Scott Edwards disse, falando sobre percepção. É quando você ouve alguma informação, ouve alguma coisa. Bem, eu sei que já ouvi isso antes, mas quando é para outra coisa, você junta as duas informações diferentes e tudo parece mudar. Sua percepção sobre a situação muda completamente. É por isso que vou estar aberto e pronto para sugestões. Nos Inner Circle, uma coisa interessante aconteceu um dia em um Inner Circle. É um programa de coaching que temos, no qual trabalho com as pessoas e, de vez em quando, fazemos uma sessão de perguntas e respostas com o círculo interno. E há uma pessoa,
Ele estava na sessão de perguntas e respostas e ele disse: "Sabe, Bob?" Ele disse: "Eu sempre tenho perguntas", ele disse. "Eu penso nessas perguntas e as escrevo porque quero me lembrar delas. Porque sei que você tem a resposta para essas perguntas em que estou pensando. Então, quando estou na ligação, posso fazer a pergunta e sei a resposta." Sorrio e digo: "Isso é realmente interessante. Você sabe o que está acontecendo? Você acha que eu vou obter a resposta, que sou o meio pelo qual você obtém a resposta. E então, quando você vai fazer a pergunta, quando está comigo na ligação, então você está receptivo à resposta. Você acha que eu vou fornecê-la? Como você entrou em um estado receptivo, a resposta está lá, sempre esteve lá. Você simplesmente não estava receptivo." Aqui está um ponto interessante. Bem, entenda isso. Quando você faz uma pergunta, a resposta já está lá. Muitas pessoas vêm e dizem: "Sabe, eles vão explicar algo, vão dizer, o que você acha que eu deveria fazer?" Eu vou olhar para eles e direi: "Você já sabe o que deve fazer. Você já sabe. O que eles estão buscando é a aprovação." Veja, as respostas sempre estão conosco. Nós temos as respostas. O truque é agir de acordo com elas. Agir de acordo com elas.